Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast da Magali Nascimento. Dia 26 de junho é Dia Nacional do Diabetes, apesar que eu acho estranho esse negócio um dia do diabetes. Seria melhor um dia de combate ao diabetes, sei lá, enfim. Mas a gente vai falar sobre esse assunto. Tudo bem, Magali? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, e você? Eu tô bem. Então tá jóia. Então bora lá, podcast da Magali Nascimento. Então é isso, Dia Nacional do Diabetes, Dia de Combate ao Diabetes. A gente vai mais uma vez aqui fazer um episódio, bater um papinho sobre essa doença, essa patologia que acomete aí uma grande parcela da população. E assim, para a gente falar dos cuidados, para a gente falar dos sintomas, apesar de a gente não ser especialista, médico na área, né? Mas a gente vai falar daquilo que é voltado à podologia e algumas coisas que a gente estudou, né? Para vir aqui falar, para não sair bobagem. E, gente, tem que tomar cuidado, o diabetes é um negócio sério e, assim, as pessoas se descuidam e isso pode ser muito perigoso, isso pode levar até a morte. Então, não dá para brincar com essa doença que muitas vezes é silenciosa, né, Magali? Não, em geral ela é silenciosa. Quando a pessoa se atenta ou vai procurar um especialista por uma outra causa, aí já está lá diagnosticada com diabetes. E em geral é o exame de sangue que a pessoa vai fazer para determinar lá a quantidade de glicemia, seria, isso, né? Até 99 é normal, até 125 é pré-diabético. E aí até 124, acima de 125 já é diagnosticado como diabético. Então é uma coisa que tem que realmente estar cuidando sempre, porque diabetes pode trazer, enfim, várias complicações, né? Muitas complicações. E assim, apesar de silencioso, tem vários sintomas iniciais que a pessoa começa a sentir sem o laudo do diagnóstico, do exame de sangue. Boca seca, muita sede, muita urina, muita fome, emagrecer muito rápido. Pode estar relacionado a outra coisa? Pode, só que são índices que indicam que a glicemia não está legal. Você estava falando de muita fome, até me assustou. Tá achando que tá com diabetes. Mas emagrecer muito rápido não rolou, então. Não? Mas eu tenho feito exames assim, periodicamente, regularmente. Isso. Não está o ideal, assim, mas está perto do ideal. E assim, não pode deixar passar do 125, porque senão se torna meio que irreversível, né? Então já tem ali do 99 ao 124 para manter o pré-diabetes. E aí, se ele passa disso, a probabilidade de retornar é quase zero. E tem toda aquela questão, né, que pode trazer problema para o coração, né? Problemas cardiológicos. Sim, porque o sangue para de circular corretamente, e aí pode dar problema cardíaco, visão embaçada. Um dos índices do diabético é a cegueira. A pessoa fica com a visão turva e de repente está cega por conta do diabetes. E às vezes pode trazer alguns problemas neurológicos que podem causar derrame, e questões problemas no rim, problemas renais. E também uma das coisas que é perigosíssimo do diabetes são os problemas nos pés, né? Sim. E esse aí é seu neuropatias periféricas. Esse aí você pode falar porque... Tudo é você que fala. Como se ele não soubesse. As neuropatias periféricas acometem as pernas e os pés por conta de má circulação. As feridas abrem e aí, se a pessoa não tem uma boa circulação, ela fica com deficiência na sensibilidade.
por isso da neuropatia periférica. Aí abre ferida, a pessoa não sente, não vai conseguir nem tratar, ela não sabe nem que tem, por isso que é tão importante o autocuidado. Porque se a pessoa faz uma vistoria durante o banho ou durante secar, ela percebe se ela tem uma ferida ou não. E principalmente quem já é diagnosticado com diabetes. Porque aí consegue tratar e não levar a outros sérios problemas. Porque uma ferida não tratada num diabético, ela pode vir à amputação. E com certeza você já ouviu falar, conhece alguém, amigo, familiar, que já passou por isso, e realmente é uma situação muito triste, né? Muito traumática para a pessoa ter que amputar pedaços do pé, às vezes até o pé inteiro, às vezes parte da perna. É uma coisa complicada, mas assim, eu acho que o grande lance de ter esse tipo de campanha, da gente poder estar aqui falando hoje, é conscientizar as pessoas. Conscientizar, já que é muito silenciosa. E é bem isso que você falou, é questão de estar se examinando sempre. Não só os cuidados médicos, os exames de sangue, isso a gente tem que fazer para a vida, né? Não é só para a questão de diabetes, mas também isso que você falou, tá lá depois do banho, tá em casa de boa, dá uma olhada no pé. E principalmente eu acho que é o mais importante, a partir do diagnóstico de diabetes, a pessoa realmente fazer uma transformação na sua rotina, na sua vida, porque... De início é bem complicado, porque imagina, do nada você é diagnosticado com diabetes, você tem que fazer uma reviravolta. Mas o procedimento tem que ser aos poucos, mas tem que ser constante. Então, todo dia muda um pouquinho, Sim. Muda a alimentação. Tem muita coisa que, eu não gosto de tal coisa, eu não como não sei o quê. Mas vai mudando aos pouquinhos, não precisa ser extremamente radical. Cortar tudo que gosta, cortar tudo que come, mas reduzir e substituindo aos poucos, e com o tempo a pessoa vai se adaptando. Eu não lembro se a gente falou, se eu comentei isso da outra vez, assim. Se eu falei, desculpem, vou repetir, mas de repente você também não assistiu, sei lá. Meu pai, que inclusive essa semana agora completou 2 anos que ele nos deixou, uma das causas do falecimento dele é relacionada a diabetes. E assim, eu lembro, isso que você falou aconteceu quando ele foi diagnosticado, há muitos anos. Foi uma mudança assim, talvez até por desconhecimento, né? Porque a gente quis fazer uma mudança radical, né? Sim. A gente falou para ele de uma mudança radical. Sim. E, foi muito sofrido, porque meu pai amava coisa doce, né? Então, já teve vez dele ser flagrado numa barraquinha de garapa, já teve vez de eu flagrar ele comeu um bolo e jogou o papel debaixo do banco, e eu fui mudar o banco assim, porque ele era um pouquinho menor que eu, né? Então eu fui afastar o banco, pus a mão assim, melecou toda a mão, olhei, era bolo que ele deixou escondido lá. Aliás, podia ter jogado fora, né? Ele esconder. Então, e a gente falava, pai, tem que se cuidar, e até ele conseguir acostumar a virar a chavinha de que ele tinha que não eliminar, mas ninguém consegue, mas diminuir drasticamente o consumo de açúcar, foi difícil. Então, e como eu falei, assim, perdi meu pai para essa doença, então realmente é algo que a gente tem que estar muito atento. No meu caso, que já tenho casos na família, eu tenho que ficar mais atento. De repente pode ser a sua situação também, porque, cara, ninguém quer morrer, né? Exato. A gente tem muita coisa para fazer ainda, então Com certeza. tem que se cuidar, né? Beber água, né? Beber água é bem importante. Fui eu que lembrei. Para diluir aí tudo, a medicação que tem que tomar e não sei o quê, e a alimentação. E aí a pessoa
infelizmente teve esse diagnóstico de diabetes, e aí, como que é o cuidado que ela tem que ter com os pés? Aí você vai dar uma pincelada. Os pés, mesmo se a pessoa não é diagnosticada com diabetes, né? A pele do diabético fica bem mais seca, então ele vai ter que hidratar. Só que não porque só ele é diabético. Se a pessoa tem um autocuidado todo dia, toma banho, lava os pés certinho, seca certinho, passa um hidratante, é ótimo. Já o diabético, ele tem que ser meio que obrigado a fazer isso, porque a deficiência dele de água na pele é grande e absorve todo o líquido do corpo, e aí o que acontece? A pele fica extremamente seca. A hidratação é extremamente importantíssima. E aí, na hora de fazer a hidratação, se atentar, ver se não tem nenhum ferimento, se tá tudo certinho, se tiver algum ferimento já tratar, porque normalmente se a pessoa é diabética, dependendo do tempo de diabetes dela, ela já não tem tanta sensibilidade, a cicatrização é bem deficiente, principalmente nos pés. E os pés estão longe dos olhos, né? Normalmente a pessoa com diabetes já é um pouco acima do peso. Aí não consegue visualizar perfeitamente os pés. Aí o ideal é que, se ela não conseguir, alguém que faça para ela. E tá sempre procurando calçados, evitar calçados com muita costura, porque as costuras podem ferir. Meias, as costuras das meias, se atentar para não machucar. Evitar andar descalço. Isso para quem tem o diabetes, tá, gente? Porque se ferir, pode não ver e aí acarretar outros problemas. E principalmente procurar o podólogo especializado, né? Exato, exato. Porque tomar também muito você cuidado vai ter, na hora de cortar a unha. você vai ter toda essa questão de cortar a unha, de... É lógico, como eu falei, a gente não é especialista no assunto diabetes, mas por conta do conhecimento da Magali, pela podologia, ela tem essas informações, e isso você pode consultar na internet muito tranquilamente, que você vai ter bastante informação. Então, assim, o episódio de hoje é mais aquela questão da gente conscientizar as pessoas, da gente lembrar que existe isso, porque igual falamos na semana passada. Já que ela não aparenta tão facilmente. Exato. É igual que a gente falou na semana passada, por causa de uma situação. Aliás, até depois que nós fizemos o episódio, eu fui ler algumas coisas assim e chamou a atenção uma coisa que a gente falou, eu falei aqui errado, até por um certo desconhecimento. Então hoje eu vou corrigir o que eu falei errado. Que eu comentei que a questão da febre maculosa é lá em Campinas, meio longe, mas depois eu li que Assis é um lugar que tem foco disso, apesar de não ter casos de febre maculosa registrados há 3 anos, mas Assis é uma região, a região de Assis ela é propensa. Eu li depois desse então, assim, tem que tomar cuidado com o bichinho lá, com o carrapato estrela, certo? E, da mesma forma, você ter cuidado com sintomas da diabetes. Você sempre está se observando e você está sempre buscando isso, ou para você, ou para sua família, enfim, porque a gente quer que você continue nos assistindo por muito, muito tempo, certo? A gente quer que você fique saudável, que nós fiquemos saudáveis, né? E, então, assim, hoje realmente é para você se lembrar. Essa semana, onde a gente vai, no país está sendo lembrado, né, o dia do diabetes, é uma semana para a gente realmente se lembrar de que é uma doença e a gente tem que tomar cuidado com ela e observar cada sintoma que pode ter nas nossas vidas, beleza? É um dia que eu acredito que é para lembrar que existe uma doença extremamente perigosa e extremamente silenciosa. Até a pessoa ser diagnosticada é um longo percurso e ela pode evitar. Se a pessoa tem casos na família de diabetes e ter a rotina que os pais têm, é claro que ela vai ter. Que nem hoje em dia fala-se muito em epigenética, né? Que a gente consegue
como se fosse burlar a genética. Por quê? Se eu faço tudo que minha mãe fazia, é claro que eu vou ter os mesmos problemas que minha mãe tinha. Concorda? Se eu fizer tudo diferente do que minha mãe fazia, a probabilidade de mim ter um problema de saúde, como um diabetes, uma hipertensão, por conta de hábitos, é muito menor. Exatamente. Então, se você tem casos na família, se cuide. Se você está acima do peso, se cuide. Aumente o consumo de água, aumente a ingestão de alimentos saudáveis, alimentos com fibra. Você está na dúvida se pode ter ou não, busque um médico, faça os exames, se previna. Previna, porque é silencioso, às vezes você está lá do nada e é diagnosticado com uma doença tão avassaladora. Imagina, a pessoa está lá com problema na vista faz tempo e ela está com diabetes alto e nem sabe. Ela faz muito xixi porque eu bebo muita água, mas bebe muita água porque tem muita sede. Porque a insulina retira toda a água do corpo e aí a pessoa sente muito mais sede. Aí tem que se atentar. Mas por que isso está acontecendo? Se observar, se está tudo certo, se o que você está sentindo é do dia a dia, está tudo normal ou se pode ser uma patologia se instalando. Se cuidar. Se cuidem porque a vida é muito boa e a gente tem muita coisa boa para viver. Eu adoro viver. Eu também. Adoro. Viajar. A gente só não viaja mais porque não tem muito dinheiro. Quando a gente vai, como diz, Deus não dá asa pra cobra quando ele dá refúgio do zoinho dela. Você ouviu? Não? Mas já ouvi de outras formas, enfim. Aquelas coisas. Somos nós. Então é isso, gente. Boa semana para todos. Cuidem-se e... Se cuida. Bebam água. Bebam água. É isso, bebam água. E dúvidas, pode acessar as redes sociais da podóloga Magali Nascimento e, enfim, não fique com dúvidas, beleza? Até semana que vem. Beijão a todos. Tchau, tchau. Beijo, com Deus.